E olha só, acaba de ser divulgadas conversas cabulosas entre criminosos do Comando Vermelho antes da operação, a mega operação ali no Rio de Janeiro, onde eles vão citar um ministro ali de Brasília. Preste atenção nisso, pessoal. Essa informação é uma bomba que nós temos para trazer aqui agora. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o nosso ministro, segundo diz aqui um dos traficantes do Comando Vermelho, numa mensagem interceptada antes da operação. Tá? Então é importante notar que essa operação aqui foi essa informação aqui foi uma das mensagens que foi interceptada pela polícia e que embasou a operação contra o Comando Vermelho lá no Morro do Alemão, né? E nessa mensagem, um cara do Comando Vermelho fala assim: não preocupa muito não, porque depois o nosso ministro solta ele. Quem será o nosso ministro do Comando Vermelho, né? Vamos entender a história aqui. Então tá aqui, ó, solta o moleque. Em mensagens, traficantes do Alemão articulam pagamento de resgate a policiais para soltar um comparsa preso. Isso é normal no Rio de Janeiro. Normal, comum, usual, né? A polícia prende o cara, o pessoal oferece uma grana para a polícia soltar o cara, né? E muitas vezes a polícia solta o cara, tá? Infelizmente a verdade é essa, tá? É lógico, existem muitos policiais honestos no Rio de Janeiro, a imensa maioria dos policiais no Rio de Janeiro são honestas, não fariam isso, mas, meu amigo, tem maçã podre em tudo quanto é cesto no final das contas, né? Então tá aqui, ó. O Juan Breno Mata Ramos Rodrigues, o BMW, participou da negociação. Então tá aqui, ó. Essa daqui, ó, é uma das mensagens que foi capturada pela polícia, né, e que serviu como base para essa operação. Então vamos ler a mensagem aqui, ó, tá aqui, ó. Aonde isso? Tava aqui perto da família, ele no morro, mano. Aonde? BM, onde é que ele tá? Aí ele teve uma ligação não atendida. Aonde? Qual lugar? Mas qual foi, BM? Mas qual foi? Quer dinheiro? Quer o quê? Quer 15 mil. Então você está dizendo que o soldado, o guarda que prendeu o cara lá, queria 15 mil reais para soltar o moleque, né? Lembrando, isso aqui não foi na operação que aconteceu no Morro do Alemão. Isso foi uma coisa antes, que aconteceu antes e que, né, foi usado como base para essa operação lá no Morro do Alemão, né? Manda, mano, dá de 15 mil, porque tá aqui, peraí, tirar o dinheiro do meu bolso aí, 15 mil reais tá aqui, pô, manda aí, pô, paga aí, pô. Manda logo, solta o moleque. 15 mil reais para esse pessoal é nada, é troco de bala, né? Aqui, ó. Era para você mandar tudo que isso, BM, que não tem esse valor para dar trem logo, você não quer que um ouro esse valor, nosso ministro solta ele depois. Então olha só, vamos tentar entender aqui, porque o português aqui tá meio, né, não tá um português muito bacana, né? Era para você mandar tudo, que isso, não tem esse valor para dar trem logo. Você nem que for um outro, nesse valor, nosso ministro solta ele depois. Nós vai pagando, quem for solta o moleque, mano. Não fode, né? E dinheiro depois nós bota no lugar. Dinheiro, 15 mil reais, merda, né? O que tá falando aqui é isso, ó. Se for um outro nesse valor, nosso ministro solta ele depois. Aí que vem a grande questão aqui. Quem é nosso ministro? Qual que é o nosso ministro aqui que ele está se referindo aqui, que solta ele depois, né? E, bom, não sei, né, que tipo de ministro que ele está falando. Vamos terminar a coisa aqui, depois a gente vai especular quem é o ministro, né? Dinheiro depois nós bota no lugar. 15 mil reais para eles é fichinha, né? Nós tira de onde for, nós ia fazer o mesmo, né? Você também está nessa. Se você for preso, a gente vai fazer o mesmo com você, né? Nós é uma equipe, amigo, irmão. Nós é parceiro de boca, não. Eu entendi que parceiro de boca é uma coisa mais leve, né? Irmão, amigo, irmão é um negócio mais, né? Tamo junto aí, né? Nós é amigo, tirar onda, sai desse grupo. Esse não é, o outro manda te jogar. Fala que você dá notícia para nós. Qualquer coisa nós vai ajudar. Beleza. O português aqui não passou, né? Tirou 0 na prova, mas dá para entender o que o cara tá falando aqui, né? O rapaz lá foi preso pela polícia. Os policiais falaram que por 15 prata soltava o garoto, e o cara falou, pô, dá aí, porra, dá 15 mil aí, porra, de 15 mil, troco de bala, porra, qual é? Tira aí do bolso, aí dá de 15 mil, depois a gente resolve isso, né? E aí qualquer coisa depois o nosso ministro solta. E aí que vem a questão, o que é o nosso ministro nessa parada? Porque tem aqui, nesse outro tweet aqui, tem também esse mesmo diálogo, tá? O mesmo diálogo aqui nesse tweet aqui, mostrando aqui essa história, né? Quem tá falando aqui
alguém falando com a tal da Negona, que seria a pessoa que teria que estaria acompanhando a prisão desse cara, né? E, bom, quem que seria o nosso ministro, né? Bom, o primeiro nome que vem em mente é o Lewandowski, né? Porque o ministro Lewandowski é o ministro da Justiça. Nosso ministro, o ministro Lewandowski, está do lado da galera do Comando Vermelho, eu não ficaria surpreso, não tem nenhuma evidência disso. Não sei, o cara está falando nosso ministro. O ministro da Justiça é o Lewandowski. Então, assim, a associação imediata é essa, né? Mas não sei se é o ministro Lewandowski. Pode ser o ministro do STF, né? O Alexandre de Moraes foi para o Rio ouvir explicações de Cláudio Castro sobre mega operação. Vocês sabem que rola a lenda de que o Cláudio Castro teria intervido em casos para soltar pessoas do PCC, né? Algumas pessoas acusam ele de ter sido advogado do PCC. Eu já falei para vocês que alguém ser advogado, mesmo que de uma facção criminosa, não é um crime, tá? Você ser advogado, você está cumprindo o seu papel. Mesmo o criminoso mais cruel, mesmo o criminoso mais baixo, tem direito a um advogado para defender ele. Então, se o Alexandre de Moraes foi advogado do PCC, ou o escritório do Alexandre de Moraes defendeu alguma empresa ligada ao PCC, se não me engano, ele defendeu uma empresa de vans, Corpertrans, alguma coisa assim. Ele defendeu, mas de novo, a pessoa, mesmo sendo um criminoso, tem direito a um advogado, e se contratou o escritório do Alexandre de Moraes, ele agiu como advogado, ele agiu como escritório de advocacia, e não tem nada de errado nisso, né? Agora, aí o pessoal estipula que mais do que isso, que tinha, além disso, que não era só o relacionamento comercial que havia aí. Aí isso eu não posso dizer porque eu não tenho nenhuma evidência disso, né? Então, não acredito que tenha nada além do que meramente o contato comercial como advogado entre o escritório do Alexandre de Moraes e a cooperativa que era ligada ao PCC lá em São Paulo. De novo, isso não é crime, não é nada de errado, mesmo o pior criminoso do mundo tem direito de advogado, o advogado não é necessariamente conivente com o crime do ladrão ou do criminoso, ele está só defendendo a pessoa, né? Bom, aqui ó, Flávio Dino critica a operação no Rio e defende o uso proporcional de força policial. Será que o nosso ministro é o Flávio Dino? Né? Também não gostou da polícia, não gostou da operação, não achou ruim a operação. Repara que esse pessoal que imediatamente veio defender, ficar contra a operação e defender os criminosos, né? Não sei, eu também, assim, não tenho nada contra o Flávio Dino, não tenho nada que desabone a conduta dele, né? Mas, de novo, fica estranho esse negócio dele imediatamente defender o cara, né? Defender os criminosos lá do Comando Vermelho, né? Fica uma coisa estranha isso daqui no final das contas, né? Então, não sei, o Flávio Dino é ministro também, é ministro do STF, né? E teve ainda o Gilmar Mendes também disse que a operação policial no Rio de Janeiro é um lamentável episódio, a operação no Rio de Janeiro, né? E, bom, de novo, não tem nenhuma evidência que o Gilmar Mendes tenha qualquer ligação com o Comando Vermelho, mas ele foi rápido. No que teve a parada, ele partiu, ele não ouviu nada, não recebeu nenhuma evidência, não recebeu nenhum material. Pelo menos o Alexandre de Moraes, é verdade, precisa ser dito isso, ele não emitiu nenhuma opinião até aqui, tá? Ele pegou a DPF da favela, disse que veio ao Rio de Janeiro para pegar informações, eu não sei o que lá, não emitiu nenhuma opinião. Nesse ponto ele está correto. Quisera eu que ele tivesse tido essa abordagem profissional ao longo de toda a carreira dele. Não foi assim. Contra o Bolsonaro, ele sempre criticou o Bolsonaro abertamente, coisa e tal. Então, muito triste isso. Mas nesse caso, até aqui, ele não fez nenhuma lambança, né? Agora, o Gilmar Mendes e o Dino já meteram o bedelho, né? Imediatamente, nem pensaram duas vezes, né? Então, ou seja, a gente fica na dúvida. Ué, quem será que é o ministro do pessoal do Comando Vermelho, né? Bom, o pessoal do Globo aqui diz que esse negócio aqui de ministro, eles falam que isso aí normalmente é aqui, ó, não há informações sobre quem seria o ministro citado. Mas segundo eles dizem aqui, que normalmente qualquer pessoa mais importante, qualquer pessoa mais alta na hierarquia, eles chamam de ministro. Então, tipo assim, não necessariamente é um desses quatro aqui. Pode não ser o Lewandowski, nem o Moraes, nem o Dino, nem o Gilmar Mendes. Pode ser, mas pode não ser também, né? Pode ser que seja uma outra pessoa qualquer, talvez no estado do Rio de Janeiro, talvez algum secretário de estado, alguma coisa assim. Pode ser isso também, não estou descartando nada não, né? Agora, que ficou estranho esse negócio de nosso ministro, né? O nosso ministro, cara, é isso daí. Os caras estão falando, metendo a real. Não, depois nosso ministro solta. E um monte de caso de ministro soltando. Não sei se tem alguma coisa a ver.
E agora nós temos uma outra matéria muitíssimo importante, porque preste atenção, tem a ver com o ministro do Supremo Tribunal também, pessoal. Ministro Moraes. Olha só, o Eduardo Bolsonaro, que está exilado lá nos Estados Unidos, deu uma declaração fortíssima sobre o Tarcísio, governador Tarcísio. Você sabe que eles têm uma certa rincha e já não é de hoje que eles vêm se estranhando. Mas agora o Eduardo Bolsonaro não gostou, porque o Tarcísio acabou de pedir desculpas ao ministro Moraes por aquilo que ele falou lá no dia 7 de setembro, em cima do carro de som na Avenida Paulista. Tarcísio desceu o porrete ali nos ministros do Supremo quando estava falando ali em cima do carro de som. E agora, pessoal, ele pede desculpas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, e agora você vai ver o que o Eduardo Bolsonaro falou do Tarcísio. O clima tá tenso ali, pessoal. Eles estão se estranhando porque a disputa é sobre 2026. Quem poderá representar a direita em 2026? Confira aí agora, o pessoal da Auriverde vai trazer essa matéria aqui, essa briga aí entre o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio, que pediu desculpa para Alexandre de Moraes. Veja aí. Fala, Barros. Pitoli, a apuração do jornal O Globo diz o seguinte: os movimentos de reaproximação feitos pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, junto a ministros do Supremo Tribunal Federal, incluíram um pedido de desculpas dirigido diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. O governador relatou a aliados que, embora não tenha tornado público, fez ao magistrado um pedido de desculpas por ter afirmado que, abro aspas, ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes. Fecho aspas, a declaração foi feita na Avenida Paulista durante o ato de 7 de setembro desse ano em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em conversas sobre sua manifestação, Tarcísio disse a interlocutores que não fez uma crítica ao ministro de forma premeditada, mas deixou claro que se sentia pressionado pela base bolsonarista, que cobrava uma posição mais enfática contra o STF às vésperas do julgamento que condenaria Bolsonaro por tentativa de golpe. Pessoas próximas ao governador afirmam que ele relatou estar ciente dos riscos de se indispor com a corte, mas calculou que conseguiria reconstruir as pontes com os ministros com mais facilidade do que recompor com o bolsonarismo. No mês seguinte à sua fala, o governador iniciou esforços para estabelecer relações com o Supremo. Além de uma agenda com o presidente da corte, Edson Fachin, Tarcísio participou de um almoço com o decano do tribunal, Gilmar Mendes, na semana passada, conforme informou o site Metrópolis. Os movimentos ocorrem em um momento em que o governador garante que não será candidato à presidência e que seu objetivo é disputar a reeleição em São Paulo. Bom, e aí tem o vídeo do Eduardo, não tem? Tem um vídeo do Eduardo Bolsonaro respondendo a Ana Campagnolo, aquela debate ainda de ontem em relação a uma crise estabelecida no cenário político de Santa Catarina, e ele fala que o Tarcísio é o candidato do sistema. Vamos acompanhar. O Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. Mas você contrariou seu pai quando foi ventilada a hipótese de lançar o Tarcísio à presidência, e talvez ele lance. Como vai ser? Por que você pode manifestar a sua contrariedade e os outros não? Campagnolo, o Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social, por conta deste projeto. Bolsonaro não tem vontade livre. Por isso que eu várias vezes sacramentei, repeti, falei e vou desenhar aqui mais uma vez. O Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. Mas você contrariou seu pai quando foi ventilada a hipótese de lançar o... Aí o vídeo de Eduardo Bolsonaro. Eu acho que a gente já falou desse tema aqui, hein, Bogo? Tarcísio, o candidato do sistema. Então, olha, primeiro meu agradecimento a Eduardo Bolsonaro, que tem sido um guerreiro, um leão. Se temos esperanças hoje, tá? Enquanto o pai, Jair Messias Bolsonaro, criou a base, defendeu o Brasil
e hoje está preso por causa disso. O Eduardo tem sido um guerreiro, um leão, e nos dado esperança. Essa questão da deputada Campagnolo, olha, eu nunca vi tanto traidor como nós estamos vendo ultimamente. Pessoalzinho, não, porque o Bolsonaro tá pago, a minha dívida com o Bolsonaro, cambada de safado, cambada, não tinha chance nenhuma de ser deputado, de ser nada, nada, não tinha nenhuma possibilidade. Foram eleitos deputados estaduais, deputados federais, senadores, graças ao presidente Bolsonaro, e agora vem com essa historinha, cara de pau, pilantras, sabe, discursinho fraco. Não existe esse negócio, é como o Eduardo falou nesse vídeo, não apareceu agora, Pitoli, mas se ele soubesse, né, que o compromisso seria por 4 anos e depois, estou livre, tá? Óbvio, nós não estamos tratando aqui de apoiar um pilantra, um vagabundo, um bandido. O que é isso? Toda essa situação pela disputa do Carlos Bolsonaro no Senado, um dos homens mais importantes da República, que deu base para o presidente, para o pai dele, chegar no governo do Brasil. Mas, enfim, o assunto é complexo. Agora, é interessante. Por um lado, eu vejo como o lado bom, tá, desses traidores estarem aparecendo, porque as pessoas sabem, vai vendo quem é direita, quem não é, quem está apoiando o presidente, quem não está. E daqui para frente, esses deputados que, olha, meu compromisso já está pago, beleza, arranca a bandeira do Bolsonaro, né, e se alia lá ao ministro Barroso, né, do acabamos com o bolsonarismo, e daqui para frente andem com as suas pernas. Em relação ao Tarcísio, Tarcísio é Kassab, Tarcísio é o sistema. Como é que eu falo isso? Porque eu venho dizendo há muito tempo. Eu, na época do Teatro das Tesouras, quando a única alternativa era o PSDB, eu fui filiado no PSDB porque era alternativa para combater o PT e a gente acreditava nisso. Naquele momento, Pitoli, a maioria dos prefeitos do estado de São Paulo eram todos filiados ao PSDB. Por quê? Porque Mário Covas e depois Geraldo Alckmin eram governadores do PSDB. E os prefeitos se filiavam no PSDB para ter um acesso mais fácil ao governador e conseguir verbas para a sua cidade. Pois bem, hoje o que acontece no estado de São Paulo? A maioria dos prefeitos são filiados aos republicanos do Tarcísio? Não. A maioria dos prefeitos são filiados ao PSD do Kassab. Então a maioria dos prefeitos entende que para chegar no governador tem que se filiar no PSD, ou seja, tem que prestar continência, baixar a cabeça para o Kassab e não para o Tarcísio. Com isso, fica muito claro que Tarcísio é Kassab, Kassab é o sistema. Eu torço para que o Eduardo Bolsonaro, tá? O sistema, Pitoli, tem trabalhado para que o Tarcísio seja a única alternativa da direita. Para que tenha, de um lado, o PT, que apoia lá a esquerda, enfim, do outro lado, o Tarcísio. Porque se nós tivermos como opção só isso aí, ou é Boulos, ou é Lula, ou é Tarcísio, nós não temos saída. Tem que ir no Tarcísio. Agora, eu torço muito, primeiro, para o presidente Bolsonaro, que seja feita a justiça, e o presidente Bolsonaro possa disputar as eleições. Agora, caso ele não consiga disputar ou não queira que o Eduardo Bolsonaro dispute essa eleição, e aqui, Pitoli, eu quero fazer uma justiça ao que foi feito há um tempo atrás pelo Ricardo Salles. O Salles disse certa vez, eu prefiro perder em pé do que ganhar de 4. E essa fala é importante trazer agora porque se o Eduardo Bolsonaro for candidato à presidência, eu vou trabalhar e o Brasil e muitas pessoas vão apoiar o Eduardo Bolsonaro para presidente porque representará os valores da direita, os valores da legalidade, da justiça, da liberdade. E ainda que o Eduardo não tenha muita chance contra o Tarcísio, porque o mecanismo irá blindar o Tarcísio, ainda que isso aconteça, eu prefiro perder com o Eduardo Bolsonaro do que ganhar com o Tarcísio. É nesse sentido que eu entendi. Nesse sentido, eu prefiro perder em pé do que ganhar de 4. Tá? Que venha o Eduardo Bolsonaro para disputar contra o Tarcísio, se isso acontecer. Espero que não. Espero que o presidente Bolsonaro esteja livre e apto a disputar as eleições por questão de justiça. Isso porque ainda tem Felipe Martins, Flávia Magalhães, tem Nicolás Maduro, muita água vai correr debaixo dessa ponte e eu não estou me alimentando de uma falsa ilusão, de uma mentira. Não, eu vejo o presidente Bolsonaro disputando a eleição ano que vem. Ah, o Pitoli é um sonhador. Se você quiser me classificar assim, muito que bem. Não, mas Pitoli, não é sonho, não é sonho, é realidade. Por quê? Eu sei, Bo. Essas pessoas, eles só chegaram onde chegaram
porque tiveram o apoio da CIA, da USAID, Sim. de forças americanas. Isso é muito claro, está Sim. óbvio a situação. Agora, essas forças que ajudaram esse pessoal, além de não estar mais ajudando, está do outro lado. Agora- Então, quem tem força para destruir o Brasil tem força para consertar. Isso aí está certo. Mano, é que eu preciso sair, eu preciso, só para concluir meu raciocínio aqui, e a gente tem que ouvir o Didi ainda. Que fique muito claro, quando a gente lá atrás falava que Tarcísio era do sistema, alguém muito próximo do Tarcísio tentou me convencer que não. Tentou me convencer que era uma jogada importante para conquistar a anistia. Eu acho que alguma coisa deu errado. A gente está sem anistia e entendendo de fato que Tarcísio é o candidato do sistema. O que a Auriverde falou lá atrás, tomei cacete no chat, dividindo a direita, o Pitoli está dividindo a direita, não fala assim do Tarcísio. Tudo que eu falei lá atrás, tudo que Borgo falou ali atrás, está na voz de Eduardo Bolsonaro. Tá bom pra você? A bomba política acaba de cair no colo do sistema. Vazou uma suposta conversa atribuída ao chefe do Comando Vermelho, e o conteúdo teria circulado horas antes da mega operação no Rio de Janeiro. Aquela que deixou o país em choque e dividiu opiniões até dentro das forças de segurança. Coincidência? Poucos acreditam nisso. Nos bastidores, a suspeita é de que informações sigilosas possam ter sido vazadas ou até manipuladas para fabricar narrativas convenientes. Enquanto isso, o nome de Alexandre de Moraes volta ao centro da tempestade, acusado nas redes de interferir e calar quem ousa questionar. O povo está de olho, e o clima é de revolta. A verdade está vazando pelas brechas do sistema, e o castelo de cartas pode estar começando a ruir. Comente, compartilhe e espalhe. O Brasil precisa saber quem está por trás desse jogo sujo.